Salve, galera! Mais um vídeo aqui do canal Brown Fogo. Absolutamente tudo sobre Botafogo de futebol e regatas. Vambora, meu amigo. Dentro de campo, né, não temos muita coisa a reclamar, não. O Botafogo tá ganhando, já tá algumas partidas aí sem perder, faz um campeonato brasileiro bem estável. O Franklin Carvalho, que foi, né, um treinador que eu não curti tanto a ideia, veio, né, e parece estar gerindo um bom ambiente, mas agora a gente vai ter essa prova de fogo de como que vai acontecer toda essa questão, a saída do Barbosa, todos os problemas se entranhando, né, no vestiário. Esse que era o meu medo, tá certo? Qualidade no treinamento, sofisticação, um cara que já conhece os caras, tudo isso a gente sabe, né? Mas como é que ele vai lidar com todos esses fatores que talvez ele nunca tenha lidado como um líder do grupo, né? Isso é uma parada que vai chamar a atenção. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade. O Botafogo vai encarar a equipe do Internacional em Brasília, já tem todos relacionados. E a gente também, óbvio, né, atualiza toda a questão, né, que está acontecendo. São os novos capítulos, né, do Botafogo, e para o pessoal não ficar muito perdido, beleza? Recapitulando, o John Textor foi destituído até segunda ordem do comando, né, da liderança da SAF do Botafogo. A gente costumava falar muito sobre acionista majoritário, né? Mas a acionista majoritária do Botafogo era a Eagle, né? O Textor é um representante da Eagle. E aí o que aconteceu que ficou um pouco confuso, né? Eu diria que a explicação do último vídeo, eu peço até desculpas por isso, porque realmente eu revi o meu vídeo e eu acho que eu mesmo não elucidei, destrinchei exatamente como é que funcionou esse processo. Foi um erro meu, né? O Textor, né, e os acionistas da Eagle estavam tendo divergências em relação a aspectos contratuais, né? A Eagle entendia: Textor, você não está fazendo por um bom caminho, não está correto, desse jeito está errado. O Textor dizia que não concordava, tudo mais, está tudo certo. E aí vem uma decisão arbitral. É uma decisão a mando da Eagle e da Ares? Sim, é uma decisão a mando da Eagle e da Ares. Mas é uma decisão a mando da Eagle e da Ares que ela passa por um aspecto arbitral. E como é que funciona a arbitral? Vamos dizer, uma corte arbitral. É um juiz que decide? Não é um juiz, mas é um árbitro, né? E claro, não é um árbitro de futebol, né? É um árbitro, né, da esfera jurídica, né? Que ele é contratado pela empresa, a empresa avalia e fala: tal lado tá correto. Ele pega essa decisão, entrega na mão de um juiz, o juiz olha e fala: ok, decisão arbitral, tá feito, né? E assim temos a situação de momento. John Textor se pronunciou dizendo que respeita a decisão arbitral, mas que as pessoas que concordaram com a destituição dele, as palavras dele, tá, não minhas, se basearam em informações mentirosas, enganosas, adulteradas por parte da Ares. É uma situação que, repito, tá? Eu apurei isso ontem e falo isso hoje de novo, pegou um pouco o social de surpresa, porque a estratégia do social era seguir, na verdade, né, com o Textor tentando se virar, e só efetuar, digamos, essa rasteira no Textor quando houvesse um comprador já destinado a assinar o contrato, colocar a grana na mesa, para não prejudicar a lisura do clube. Esse era o planejamento na teoria. Se na prática ia funcionar, a gente não sabe. Fato é que agora o Textor sai e, pra você ter ideia, né? Aí a gente tem essa situação do Barbosa que nós também vamos falar aqui, né? Brown e o Barbosa, eu conversando com algumas pessoas, né? Claro que é uma mera formalidade, né? Mas que essa negociação do Barbosa com o Palmeiras, ela pode dar uma atrasada, porque para isso tem que ter alguém para assinar o documento. E quem é que vai assinar o documento, tá ligado? Não tem ainda. Até hoje de manhã, à tarde, não tinha, né? Cara, quem é que tá comandando de fato? E agora a gente tem, né, as situações um pouco mais elucidadas. Durcésio Melo é o diretor interino da SAF do Botafogo, tá, gente? O ex-presidente do Botafogo. Portanto, ele tinha ainda, né, a incumbência de ser o gestor geral interino, caso o Textor fosse destituído, caso acontecesse alguma irregularidade. E ele também tinha uma cadeira dentro de uma assembleia de votação na Eagle. E essa cadeira ele saiu. Ele pediu o desligamento dessa cadeira. Ele deixa esse cargo. A gente tem um conselho de administração. Essa
entrada do Durcésio, né, como o diretor provisório, né, que é um cara, sempre foi, né, um cara de confiança do Textor, ela incomodou a associativo. O associativo não gostou, né, disso, dele ter renunciado ao cargo da votação e não ter renunciado ao cargo de, né, comandante do Botafogo provisório. E para esse lugar do Durcésio, né, dentro dessa questão da Assembleia, tivemos o João Mena Barreto, nomeado pelo Social. E temos o Durcésio, né, como o cara que está fazendo essa... Como é que eu posso falar? Essa condução. Já se posicionou falando que não quer afetar o vestiário, que a concentração, o foco está no Botafogo Internacional, partida que acontece em Brasília. Inclusive, uma outra informação, John Textor viajou com o grupo, tá? Dentro do avião. Porra, beleza, cara, mas não dava para ele ficar um pouco mais off agora? Até para não levar essa situação pro ambiente, pro vestiário, cara. Detalhe importante, não estou em Brasília, tá? Estou em São Paulo, não irei ao jogo. E, caras, vai ser uma partida que a gente vai ter ali um sentimento meio complexo, né? Porque a gente está satisfeito hoje com o time, mas está muito insatisfeito e muito temeroso com o que está acontecendo fora do campo. Nos próximos dias a gente pode ter tanto uma decisão de que a Eagle vai tocar as coisas, né, e vai colocar ali seus representantes, ou então o John Textor pode ter uma sobrevida, a gente não sabe ainda. A grande questão é que, independente de quem venha conduzir, é que assim, mesma situação que a gente estava vendo ao longo das últimas semanas, o Botafogo vai se asfixiando financeiramente. E aí uma saída que o Social estava tentando pegar era a Ares colocar um dinheiro e ainda o Botafogo vender para o Lyon o Montoro por 20, 30 milhões de euros. E aí fica perigoso, porque vira aquele negócio do vender o almoço para pagar a janta. E o pós-Copa do Botafogo ele pode ser muito caótico, porque a gente tem essa ida do Barbosa, que está praticamente sacramentada, de 20 milhões de reais para o Palmeiras, para ir no meio do ano, né? Ah, mas o Barbosa podia ir no fim do ano. Mas é aquilo, cara. Sim, é a situação, sabe? O Botafogo de 2022 talvez esperasse até o fim do ano, se desse ao luxo. O Botafogo de 2024 ia renovar e ia, né, colocar o salário do Barbosa maior no Botafogo. O Botafogo de 2018, 19, que hoje é a situação parelha, né, financeiramente falando, embora o Botafogo tenha uma estrutura melhor, 2 taças na galeria, óbvio. Mas hoje a situação é essa, né, cara? A gente precisa de dinheiro. Putz, o Palmeiras tá querendo... O Palmeiras ainda tá sendo maneiro, né? Cara, aqui, ó, manda o cara agora, ao invés de mandar no fim do ano, que vocês ainda vão ter uma grana. E o Botafogo tá entendendo que isso é viável. Ah, mas aí vai perder um jogador da qualidade do Barbosa. Sim, mas é porque o colapso financeiro a curto prazo, ele é insalubre, cara. É uma loucura. Tem a situação do Alex Telles, que eu sinceramente não vejo a possibilidade do Alex Telles renovar com essa situação, tá? E eu, sinceramente, eu não consigo botar a culpa nos jogadores não, cara. Ah, mas o Jefferson, né, cara, meu irmão, nem todo mundo é o Jefferson. Se o Jefferson for a régua, fudeu, irmão. O que me incomoda também é o Barbosa não ter dado o papo reto, né? Mas jogador é isso, a gente sabe. Eu acho que eu tô meio que dane-se a situação do Barbosa, o que ele fez, se ele foi traído, se ele não foi, porque a minha preocupação é com algo muito maior nesse momento, sabe? Então, depois que a ficha cair, que a poeira baixar e tal, eu vou me ligar. E o Barbosa, cara, que porra, aí depois a gente discute isso. Mas não é o caso, né? Não é o caso. A situação é muito dramática, gente. E ainda tem a situação do Danilo, pode ser vendido no pós-Copa, Montoro. Então é por isso que eu falo, e quando vocês me encontram no estádio e falam que eu sou pessimista, não é pessimismo, cara, é a realidade. O Botafogo tem que fazer o máximo de pontos possível, porque o segundo semestre, se alguma coisa muito fora da curva não acontecer, vai ser um caos, vai ser um sofrimento, né? Vai ser um pesadelo, beleza? Mas existem interessados em comprar o Botafogo, não sei o que. Cara, eu discordei até no telefone com uma pessoa, né, que eu liguei do social, que falou, cara, eu não concordo com você, a gente tá tentando aqui, tem
vários nomes interessados, eu me impressionei com a quantidade de interessados no Botafogo. Eu falei, cara, tá, mas esse interesse para se reverter em grana, e depois de um estudo de que a dívida a curto prazo ela tá gigantesca, o cara, eu não tô muito otimista, sabe? Mas, enfim, vida que segue. Botafogo Internacional em Brasília, por conta da agenda de shows no estádio Newton Santos às 18h30. E povo de Brasília, independente do que tá acontecendo, irmão, o time tá correspondendo no campo. E essa torcida apaixonada, off-Rio do Botafogo, é o que se precisa hoje para o Botafogo ser abraçado, né? A torcida de Brasília é uma das mais lindas, né, que a gente já vê, né, pelo Botafogo, mundo afora, Brasil afora, e eu tenho certeza que vai ser um fator importantíssimo para o Botafogo tentar a vitória, tentar mais 3 pontos, né? O árbitro, ele vai ser um rapaz chamado Fernando Mendes Salles, que eu sinceramente não conheço, mas não é árbitro FIFA. E no VAR eu me espantei, eu quase tive uma síncope. Heber Roberto Lopes, vocês lembram dele? O careca. O primeiro jogo da minha vida eu vi esse cara operar o Botafogo, no Caio Martins, né? Ai, vamos lá, tem mais coisas para se preocupar. Botafogo pode ir a campo com um time idêntico ao que tivemos na última partida de Botafogo e Chapecoense. Neto no gol, Vitinho, né? A gente deve ter ali o Ferrarese e o Barbosa. Ah, mas o Barbosa vai jogar, que não sei o que. Cara, meu irmão, eu vou te falar. Eu não tenho opinião formada sobre, tá? Não tenho. Porque a situação é muito atípica, sabe? Lateral esquerda, Telles ou Caio Roque, dependendo da parte física do Telles. Meio de campo, Medina, Danilo, Edenilson, Matheus Martins, Júnior Santos e, mais à frente, Arthur Cabral. Já o Internacional vai a campo com Antony, Bruno Gomes, Félix Torres, Vitor Gabriel e Matheus Bahia. Vidagra, o Bruno Henrique, Vitinho Carboneiro, Bernabei, que joga ali com um ala, né? E aí no ataque vai ser o Alejandro ou o Borrell, o Inter com desfalques, carga muscular. Enfim, é um jogo que dá pra ganhar e tomara que o Botafogo vença pra as coisas ficarem separadas. Crise de um lado, estabilidade do outro. Olha, também acabou de sair uma notícia, né, de que a Eagle, ela não está querendo, né, de certa maneira, está tentando na justiça também evitar com que o Durcésio seja esse cara, né, um interino provisório, pela relação que ele tem com o John Textor, com o norte-americano, para fazer com que o Botafogo seja gerido nessa transição por novos nomes. Eu, sinceramente, eu já não ligo mais para quem vai comandar. Eu só quero saber quanto vai ficar essa brincadeira.